Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Convosco está o Sol Joel e eu, Solos Tiago. Boa tarde, eu ia dizer boa noite, mas não, ainda está de dia. Boa tarde, meu amigo. Está tudo É bem? verdade, é verdade. Hoje gravamos ainda a horas decentes. São 5 da Tudo manhã. ótimo. Exato, sol a nascer. Tudo ótimo e contigo. Tudo a andar. Que tal de férias? Pá, foi bom, foi bom. Fomos para a zona ali de Évora. Estava quentinho, como tu gostas. Mas foi fixe. Foi fixe. Deu para parar um bocadinho. Ah, não, tiveste bem de férias, não é? Ainda deste um pulo ao outro para tocar. Sim, ou seja, nós fomos de segunda a sexta-feira. Quarta-feira tive que vir a Lisboa. E depois sexta e sábado toquei também. Mas pronto, foi só. O bom de Évora é que está Está uma perto hora de e vinte, está, é é relativamente, foi ir tranquilo. e voltar, quase que nem dei por isso. E tu? Eu estou a trabalhar. Alguém tem que Tem-se contribuir para o PIB? trabalhado. Tem-se trabalhado. Não, pá, olha, tenho lido alguma coisa, não tenho lido assim nada de especial, por acaso agora estou numa fase de ler a banda desenhada que me chegou de Itália, que chegou 2 meses, quer dizer, não chegaram 2 meses juntos, mas eu é que já não ia lá buscar as coisas há algum tempo, então acabei por trazer 2 meses e tenho-me dedicado ao meu italiano. Mas vi uma coisa que é interessante. Tu sabes, e nós já temos falado aqui, eu gosto de cinema de terror, tal como tu, mas não sou fã do cinema de terror gore e slash. Os slashers não me dizem grande coisa. Mas, entretanto, ando a ouvir um podcast que é o Rádio Cine Xunga, e essencialmente o que ele fala, 90% são aqueles filmes de série Z dos anos 80 e 90, feitos com muito pouco dinheiro, e por vezes são tão bons, são tão maus que são bons. Mas ele foi falando de alguns clássicos do cinema italiano, principalmente ali dos anos 80, 70, 80, e eu comecei a ver um senhor chamado Lucio Fulci. Epá, e vale a pena. Apesar de serem filmes muito violentos, gráficos, há sempre olhos a serem cortados ou trespassados, mas são interessantes, são muito interessantes. Há uma série de filmes que é uma trilogia, que é a trilogia dos Portões do Inferno, que é uma trilogia temática. Pá, e principalmente dois deles, e eles têm um nível médio alto, mas dois deles são muito bons, que é o Laudilá, em inglês é o The Beyond, e a Cidade dos Mortos-Vivos. Valem a pena. Para Cá, vocês, para quem gosta de ver, o que se torna interessante é que são filmes de 81, 82, e são filmes que não perderam a piada porque são efeitos práticos. Portanto, tu tens uma série de efeitos práticos que de alguma forma acabam por ser menos realistas do que aqueles slashers que eu não gosto, os Hostels, os Sós e por aí adiante, porque é muita tripa, mas ali como aquilo, tu percebes que aquilo é um mundo que não é real, ou seja, é claramente um filme que usa, e algumas cenas até tão interessantes, mas não tem aquele nível de realismo que a mim me faz um bocadinho de confusão, mas são muito bons. São muito bons. Mas diz, tu ias dizer qualquer coisa? não, ia dizer que realmente já faz os Gore há muitos anos que eu não vejo um filme Gore. Pois, Eu gostava muito do Sol, o Sol eu gostei. Não gostaste, né, do Sol 1 e do Sol não. 2? Eu gostei Eu, muito. eu, eu a meio do Sol um percebi o que é que estava a acontecer e a partir daí aquilo para mim é pornografia. Ou seja, é demasiado visual e é só para chocar, é para. Sim, 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 Não sim. é o meu estilo de terror. Pronto, eu passei pela fase que gostava e os Sol realmente que eu gostei muito. Mas já não vejo, se calhar há uma década que não vejo assim agora. Acho que estou com um estômago um bocado mais sensível agora. Mas o Está em meu alguma estômago é plataforma? sensível praticamente quase desde sempre. Portanto, por isso é que eu acho piada estar a achar alguma piada a isto. Está em alguma plataforma de streaming? Ou não? YouTube. YouTube? Encontra-se no YouTube? Ok, boa. Dois deles estão no YouTube, o outro que não estava eu comprei em DVD. Hei de tentar ver então. Hei de tentar ver isso. Estou E as tuas curioso. férias? Viste alguma coisa? Leste alguma coisa? O que é que leste? Epá, não vi nada. Aliás,
comecei a ver uma série que estou a gostar muito, que eu já te disse, que é o Drops of God, em português, Gotas Divinas. É sobre um enólogo que tem uma filha e um protegido. O enólogo morre e, entretanto, ele tem a maior coleção privada de vinhos do mundo. E então Isso é aquela novela mexicana, venezuelana. praticamente. E então a filha dele e o protegido dele vão ter que fazer uma série de desafios e quem ganhar no final. Mas é giro porque o filme é passado grande parte em Tóquio, uma parte em França e pronto. Também falo inglês, mas os diálogos estão todos uns em japonês, em francês, pronto. E epá, eu estou a achar muito interessante não sendo uma série incrível, o que para mim a torna incrível é que está uma história relativamente simples a ser contada, bem contada, parece-me a mim, não sendo também os atores a última Coca-Cola do deserto, mas é uma história. De repente não é questão dos efeitos especiais, não há nada disso, há uma história. E são 8 episódios, acho que aquilo é só uma temporada, são 8 episódios. Já vi 7, falta-me ver o último, pá, mas é daquelas séries. Para já é logo bom sinal quando à noite eu vejo uma série e não adormeço. Portanto, logo aí diz qualquer coisa. E realmente tem-me interessado muito. E a minha e a Joana. A Joana também tem gostado muito, tem gostado de ver hoje. Hoje provavelmente veremos o último episódio, mas recomendo imenso. Está na Apple TV. Portanto, a Apple TV custa para aí 5 euros ou 6 por mês, vale a pena por um mês e ver Eles essa. têm um nível alto, como eles não produzem Sim, muito, aquilo que produzem tenta ser o sim. mais seguro e sério possível. É verdade que depois também tem umas quantas séries que meio woke, por exemplo, o Ted Lasso, que eu gostava muito, a primeira e a segunda temporada, epá, esta terceira, sentes mesmo que, pronto, acabou-se, já é só passar mensagens, etc. Eu Mas acho é que não verdade, devem aprender. pronto, eu gostei, pá, o primeiro Ted Lasso, para já porque era uma série de comédia muito diferente do que Era era muito normal, fora da caixa. muito giro. Mas é verdade o que tu dizes, a Apple TV não tendo muita coisa, aliás, não tendo muita coisa, não, tendo pouca coisa. E o Foundation está O interessante. Foundation, que agora começa a segunda temporada, agora a 16 de julho, ou 14 de julho, é agora esta semana, final desta semana, exatamente, acho que é no final desta semana. Mas já vi lá umas quantas séries, há uma que é o Finding Jacob, que é um miúdo que desaparece, pá, é muito boa. E é verdade, a Apple TV quase tudo passei, há umas que realmente desiste a meio, houve uma que até era a história mais ou menos do Kevin Durant, o jogador da NBA, que é o Swagger, mas depois foi na altura do pandemia e Black Lives Matter, pronto, começa a mensagem política e eu desligo, não tenho paciência. Quando me querem vender ideologias, eu fico sem paciência para as coisas. Olha, Mas mas esta vale diz-me muito a uma pena. coisa, tu estás a pegar por aí. Eu cortei o Sky Showtime e cortei a HBO, porque a HBO eu estava com 3,5 €, diziam que era os 3,5 € até sempre, e depois aumentaram os preços e em vez dos 3,5 € passou a ser os 33% de desconto até sempre. Eu mandei-os dar uma volta ao bilhar grande. Abra Mas mais. aquilo que sinto, e ontem e hoje à tarde estava à procura de alguma coisa para ver. Aquilo que sinto é que nós temos uma grande quantidade de coisas, mas o nível de qualidade tem descido muito. Sentes isso? Sentes que às Olha, vezes perdes mais tempo à procura de alguma coisa do que se calhar a vê-la? eu, 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 eu acho que sim. O que é que eu não sei? Eu acho que é mesmo com a música. Eu acho que a pop culture, para que é que tu dizer isto em inglês? Pode ser em português e também funciona. A cultura pop, parece-me que está mais reles e um, mais, mais, sem, mais sem conteúdo interessante. Mas acho que é produzida tanta coisa e há muita coisa boa também a aparecer. O problema é que essa muita coisa boa que está a aparecer não está a ter, se calhar, visibilidade. Eu não sei se é isto, se não, estás a ver? Mas eu fico sempre naquela, será que hoje está-se a produzir, acho que está-se a produzir muito lixo. Eu acho que a malta entrou naquela onda dos algoritmos e perceber, as pessoas gostam Tens disto. aquele valor de produção, portanto, se não passar daquilo, façam o que quiserem. E eu acho que é aquela coisa de público-alvo.
deixa lá ver o que é que as pessoas hoje em dia gostam disto assim e tentam aplicar fórmulas. E o que acontece é que, pá, apesar de tudo, hoje em dia as fórmulas já estão muito, muito gastas, né? Um filme de ação já, pá, já, o Ramo já foi, o Desaparecido em Combate já foi, etc. Sim, uma das críticas que eu vi ao Indiana Jones é que, pronto, o Indiana Jones já é uma criatura com alguma idade, mas a storyline que escolheram foi aquela que nós já vimos 500 vezes, que é aquela pessoa que está no final da vida e percebe que se calhar não é a melhor pessoa do mundo e que não é feliz e que devia ter feito algumas coisas diferentes. Again, eu percebo que o senhor tenha 80 anos e que seja complicado pô-lo em várias cenas de ação, mas não é essa a ideia que a gente tem, nem é isso que a gente Pá, espera é de isso. ver do Indiana Jones. E depois é isso que tu estás a dizer, por exemplo, em relação ao Indiana Jones, que então, pá, tudo o que a Disney tem explorado até ao tutano, que é tornar tudo um franchise. Tudo tem que ser um franchise, tudo tem que ter o follow-up, o follow-up do follow-up, o follow-up do follow-up. Pá, e chega a um ponto que é só estragar. O Indiana Jones estava bom, parava nos três, estava bom, sigam para outra, façam outra. Olha o John Wick. O John Wick. Não sei o que é que tu achas do John Wick, mas eu curto imenso o John Wick, em termos daqueles filmes de ação, de porrada para cima. Pá, tá Sim, mas bom, enquanto o criaram. senhor se for mexendo, acho que também pode ir durar até ao 15º ou 16º. Enquanto ele for mexendo um ou dois, Pronto. A questão é essa, pá, agora já vai para o quarto, terceiro. Os que eu vi, acho que vi três e eram muito bons, gostei imenso de todos. O quarto, vamos ver, ainda não vi, mas acho que também é bom. Mas depois acabou, vai, siga para a próxima. Epá, portanto é isso, eu não sei se as coisas estão piores. Eu acho que a questão dos algoritmos e agora a malta tentar aplicar fórmulas, parece-me que está tudo a jogar mais pelo seguro ou está tudo a tentar passar. Se calhar sempre foi assim, mas eu, se calhar é por estar mais velho e agora estar mais desperto para isso, mas tentar passar mensagem. E isso para mim é logo. Desligo logo, o meu cérebro tens desliga uma logo. série de filmes que sempre passaram mensagem, tens uma série de filmes que sempre utilizaram fórmulas, quer dizer. Tu vais ver os filmes de ação dos anos 80 e se há um que tem um determinado sucesso, tu tens 500 com maior Exato. ou menor orçamento que o seguem. Portanto, tens a série de filmes do Stallone e do Schwarzenegger que são semelhantes. Tens uma série de filmes que têm algum sucesso com os ninjas e com os ninjas americanos e assim. Tens as cenas Clássicos. das Van Damme. equipas ou dos indivíduos que vão a torneios de karaté ou de artes ou de outras artes marciais. Portanto, a questão da fórmula sempre. E eu acho é que a fórmula não era tão fixa, não era tão Uhum. rígida. E eu acho que, porque a questão da exploração, tu sempre te tiveste, e repara, a partir do momento em que o Star Wars tem sucesso, há uma série de filmes que são feitos com menor orçamento, tentam ser novos Star Wars. A partir do momento em que o Tubarão tem sucesso, tens uma série de filmes com ataques na água, uh, Piranha, a Orca Assassina, quer dizer, há uma série de filmes que vão tentar pescar isso. O problema hoje, eu diria, é que há poucos estúdios não há tantos estúdios a fazer como havia nos anos 80 e a determinada, e eu acho que para o cinema, para o grande público, hum, há super heróis e filmes com aqueles com as grandes estrelas que não são propriamente grandes atores. Portanto, tens o Uhum. The Rock, tens o Vin Diesel, tens. Que horror. Ah, Portanto, são gente que sempre teve aquele tipo de filme, mas que hoje tenta entrar noutro tipo de filme. Há aquele meme que tu ou já me mandaste ou já recebeste de mim, que é o The Rock numa selva com uma camisa, e são cinco filmes diferentes, mas tu olhas para aquilo e pensas, mas será que não é o mesmo? Não, são cinco filmes. Portanto, isso mostra a maneira como a gente está a ver e a comer cinema hoje. tens, não sei se ouviste falar de um filme que tem o Jim Caviezel agora, que acho que foi, não sei se o Mel Gibson é o produtor, não percebi bem se ele está envolvido ou não, ele pelo menos que é o Sound of Freedom, que é sobre tráfico humano, com o Jim Caviezel, etc. Foi um filme que ninguém em Hollywood quis pegar, etc. Estreou agora no 4 de julho,
que a malta está a associar, isto é um filme da extrema-direita e teorias, etc, etc, Muito que aquilo acho que religiosa. tem fatos reais, etc. E o engraçado de ver de todo este burburinho que está à volta, etc., foi um dos filmes com maior sucesso de bilheteira agora no lançamento, no 4 de julho, estava assim no top, e teve uma estreia até limitada porque não foi nenhum grande estúdio, nenhum grande estúdio quis falar sobre aquilo. Um, e também é engraçado ver isso. Eu ainda não vi o filme, estou muito curioso. Tenho ouvido falar do filme e tenho ouvido falar muito bem. Mas também é todas estes bloqueios que se quer gerar logo à partida a certas histórias, que depois, afinal, há um público que vê e um público que gosta e que não anda só à volta dos super-heróis e essas coisas todas. Sound of Freedom. Mas isso é a velha questão. Tu és aquilo que comes. Portanto, a partir do momento em que tu começa. Eu percebo o que tu estás a dizer e concordo plenamente com o que tu estás a dizer. Mas há uma coisa que eu acho cada vez mais importante, que é, e nós já falámos disso e até tivemos provavelmente em campos ligeiramente opostos. A semana passada estava em casa de uns amigos nossos, miúdos mais novos. E é a velha questão, o cinema nasce a partir mais ou menos do momento em que eles nascem. E o cinema nasce a partir mais ou menos, se não do momento em que eles nascem, do cinema que os pais lhes dão a conhecer, porque nenhum destes miúdos vai ver naturalmente filmes muito para trás da altura em que eles nasceram. Portanto, eu acho interessante estar a ter uma discussão com um puto de 16, 17 anos, e eles estavam a falar de cinema antigo e o cinema antigo ser do ano 2000. Portanto, obviamente que aquilo que eles veem tem um determinado conteúdo e tem uma determinada estrutura narrativa que é muito limitada e é isso que me faz muita confusão. E eu já não falo de lhes mostrar cinema a preto e branco, eu falo-lhes em mostrar, por exemplo, cinema dos anos 80. Não, isso é muito antigo. Portanto, é normal que haja um grupo de gente que está habituada a ver determinada coisa e que acho que só isso é que existe e que o cinema é feito para os alimentar e para alimentar aquilo em que eles acreditam ou querem convencer os outros de. O que é estranho, o que é mais complicado, é que tu deixas uma grande parte do público de fora. E quando aparece um produto diferenciado, esse produto diferenciado tende a ter algum elan. Portanto, aquilo que tu estás a dizer faz algum sentido porque, pá, eu posso dar o meu exemplo, nós já fomos 3 ou 4 vezes ao cinema, entretanto, desisti e fomos, pá, olha, o que é que há para ver? Eu não vou dar dinheiro para ver nada do que está aqui. Nada do que está aqui me interessa e não me faz grande diferença ver em casa de borla ou aqui, portanto, eu prefiro não gastar este dinheiro. Olha, uma coisa gira, eu ando a ouvir um podcast chamado, deixa-me ver, eu agora não sei o nome, mas não há de andar muito longe de pai e filho falam sobre filmes de terror. Isto é em inglês. Peço desculpa, mas agora não o encontro. Mas pronto. E o que é que eu achei piada? O pai é pastor, não me perguntes de que denominação, não me perguntes se muito conservador ou pouco conservador. O filho, daquilo que eu percebi, já está fora de casa. Mas eles têm o gosto pelo terror e vão falando sobre filmes de terror. E é muito giro porque, de alguma forma, tem uma linguagem limpa, apesar de, às vezes, os filmes serem daqueles mais slashers, mas torna-se interessante perceber que também hoje, se calhar há 20 ou 30 anos atrás, seria mais complicado um pastor, por muito que ele fosse Father and Son watch horror movies.
Provavelmente há 20 anos, por muito liberal que o pastor fosse, nunca faria um programa de rádio ou um podcast a falar sobre filmes de terror, e hoje isso também já é de alguma forma possível, torna-se interessante. Gota. Olha, mas faltou de falar dos livros. O que é que andas a ler? Diz-me lá. Eu sei que andas de Estou de volta volta. do Brandon Sanderson, o que é que estás a achar? Sim, estou no Mistborn. Ontem e hoje fiz uma pausa para ver se dava seguimento lá ao livro que eu estou a ler da vida cristã no lar. Não é, Não é Brandon Sanderson. não é Brandon Sanderson. E não é muito, não é mau, mas não é bom. Não é bom, não é. É aquelas coisas, estás a ver? É um copo de água, está-se bem. É o que Sabes é. que Mistborn foi por onde eu comecei. Foi a minha primeira apresentação ao Brandon Sanderson. Não, mas eu não estou a falar do Brandon Sanderson. Eu sei. O Mistborn estou a gostar. Ou seja, não é tão épico como o Stormlight Archives. Não é? Até porque a primeira trilogia deve ser mais pequena do que o primeiro volume do Stormlight Quase, Archive. sim, quase. E tu vês que há muita coisa, ou seja, algumas fórmulas que ele aprimorou depois no Stormlight. A forma deles voarem, né? Até que nunca é voar, é sempre, mas tu vês que há certos elementos que puxaram de um para o outro. Mas o gajo, dizer o quê? O gajo é brilhante naquilo. Eu acho que a escrever ficção científica, tu entras no mundo, as personagens têm profundidade, a escrita é boa, o gajo é um gênio a fazer aquilo, acho mesmo. Ah, Portanto, sinto que é sempre as primeiras 30 páginas, é mesmo, tens de aplicar, porque é tudo conceitos novos. Primeiro que eu lembro-me perfeitamente quando comecei a ler o Stormlight Archive, que aquilo tipo, é mesmo, é um outro mundo, tens que desconstruir ali um bocado alguns preconceitos que possas ter até perceber, mas depois quando entras, quando começas a perceber as personagens e como é que o mundo funciona, é muito bom. É muito bom, é muito Não bom. quer dizer que seja só ação, mas a maneira como ele descreve É, acaba por te envolver. é verdade, este livro, não sendo, é como tu dizes, não sendo de grande, mas o primeiro volume são 600 páginas, ainda assim não é um livro de. E parecendo que não, o que eu sinto é que há tempo para desenvolver os personagens, há tempo para ser isso, não ser ação frenética sempre, e tu entras naquilo. O Ele gajo é segue muito, muito fórmulas bom. narrativas e não de estrutura de narrativa. É, Ou seja, ele usa mais fórmulas para contar a história do que para estruturar a história. Tu sim, acabas por ter. Eu tenho mais respeito por isso do que aqueles autores que tu sabes que na página 50 acontece qualquer coisa, que a meio do livro há um turnaround e uhum. há uma coisa que muda. Um, e ele não é assim tão básico. E o homem escreve muito, no sentido de escrever muito mesmo. Ele todos os anos lança pelo menos três ou quatro livros. E isso é o que eu acho impressionante, é que, como é que é possível tu escreveres com tanta qualidade e seres Um tão nível prolífico, e tanta alto. quantidade, seres tão prolífico, porque o nível é alto, é mesmo alto. O Storm, é assim, este realmente é como tu dizes, parecem livros de brincadeira comparado com os 10 livros que ele ainda só escreveu, 4 ou 5, está no quinto, acho eu, do Stormlight Archive, que depois ainda tem adendas nem adendas, é mini histórias de personagens que ele quer aprofundar noutros livros. Mas é impressionante, as coisas fazem muito sentido, fazem e envolve e isso é muito fixe no livro. Eu gosto, estava a ler esta vida cristã, tem pouquíssimas páginas, estás a ver, mas chega ali aquele ponto de ok, deixa-me dar, deixa-me lá lembrar que eu gosto de ler. E pegas no do Brandon Sanderson e em menos de nada, ler tipo 100, 200 páginas, tipo, aquilo vai. Isso é brutal, é brutal. O gajo é bom, o gajo é mesmo bom. Está bem, meus amigos, já perceberam que o Joel veio de férias, eu estou a precisar de férias e hoje nós decidimos falar um bocadinho do que é que andamos a ver e a ler e falar um bocadinho à volta destas coisas. Continuem a seguir-nos, comentem.
façam sugestões e até para a semana. Tchau, É Joel. logo!